Fala galera, tudo bem? Alexandre Marciano e esse vídeo vai responder a pergunta: como escolher uma boa escola de jiu-jitsu? Fica ligado, eu vou dar 3 dicas diretas, rápidas, para ajudar você a fazer essa escolha. No final eu vou tecer um comentário que é um posicionamento meu de uma escola que eu jamais estudaria, então fica ligado nesse vídeo. Cara, eu vou começar já pela melhor dica, que para mim é a dica de ouro quando você está prestes a escolher uma escola de jiu-jitsu. Não se matricule na primeira escola, faça mais de uma aula experimental. Como você está iniciando na prática, fica difícil para você ter um parâmetro de atendimento, de estrutura. E se você faz mais de uma aula experimental, você tem acesso a ambientes diferentes, a professores diferentes, atendimentos diferentes, o que vai facilitar bastante na sua tomada de decisão. Então, não se matricule na primeira escola se você tiver essa possibilidade, né? Se na sua cidade tiver mais de uma escola de jiu-jitsu. Hoje, na maioria das cidades, nós temos muitas escolas de jiu-jitsu. Então, não se matricule na primeira escola que você entra, faça mais de uma aula experimental. Na maioria das vezes, todas as escolas oferecem uma aula experimental de forma totalmente gratuita, e aí fica muito fácil de você ter algumas experiências iniciais que vão fazer com que você tenha uma melhor régua para medir em qual escola você deve se matricular. A segunda dica também é uma dica muito importante. Eu costumo dizer que na vida a pergunta correta abre muitos caminhos, e quando eu estou escolhendo uma escola de jiu-jitsu não é diferente. Se eu fizer a pergunta correta no momento certo, eu vou ter uma resposta, e essa resposta vai praticamente dizer se eu devo ou não me matricular naquele local. E a pergunta é: qual é o objetivo dessa escola? Depois de você fazer uma aula experimental, questione o professor, pergunte para ele qual que é o objetivo da sua escola. Baseado na resposta desse professor, você vai avaliar se o objetivo daquele dojo, daquele ambiente, está aliado ao seu objetivo em procurar uma arte marcial. Terceiro ponto, que para mim é determinante na escolha, é observar se a escola tem um bom método de ensino. Método é subjetivo, é difícil falar sobre método, porque até a falta de método pode ser um método em si. Mas a verdade é que escolas que possuem um bom método de ensino, elas têm algumas coisas que me indicam esse processo. Por exemplo, a uniformização, um plano de aula bem definido, onde o aluno sabe exatamente qual fundamento ele vai trabalhar durante a semana, um relógio de aula bem estipulado, uma forma de avaliação que mostre para o aluno quais são os critérios para ele estar saltando de nível. Tudo isso indica que a escola tem um bom método. E na aula experimental é muito interessante que a escola fale para você qual é o método de ensino utilizado. Várias escolas têm desenvolvido bons métodos de ensino, e se você está numa escola que tem um processo pedagógico bem definido, o seu caminho no jiu-jitsu vai ser muito mais fácil. E por último, isso não é uma dica, isso é um posicionamento meu, e como um posicionamento particular, ele com certeza pode gerar alguém que concorda ou alguém que discorda, sem problema nenhum, mas eu jamais estudaria numa escola que cobra pela graduação. Para mim não tem sentido nenhum o aluno ser taxado num salto de nível, numa troca de faixa, que para mim faz parte do processo do aluno. O aluno precisa ter um critério bem estipulado pela escola, ele precisa saber quais são esses critérios. Por exemplo, eu tenho um critério na minha escola que é nível técnico, disciplina e frequência. Se o aluno apresenta esses 3 pontos, no momento certo, é feita a troca de faixa dele. Não tem sentido nenhum eu cobrar algo extra do aluno nesse processo. É claro que às vezes os custos, né, o custo da faixa, o custo da impressão de um certificado, ele pode ser repassado sem problema nenhum. Agora, o que eu não entendo é escolas que cobram cada faixa um valor, sei lá, faixa azul 400, faixa roxa 600, a faixa marrom 800, isso eu não entendo. Eu acho que a graduação faz parte do processo e ela é um direito do aluno. É como uma faculdade, né? Eu estou na faculdade, eu tenho critérios na faculdade, frequência, as notas que eu preciso apresentar em cada matéria.
chega no final da faculdade, eu recebo o meu certificado de graduação. Não tem sentido eu chegar e pagar novamente por algo que eu já vinha pagando mensalmente, honrando mensalmente, né? Então eu jamais estudaria numa escola que cobra pela graduação. Infelizmente eu sei que às vezes em algumas cidades, às vezes essa é a única opção, né? Até por não ter outras escolas, a escola que está fixada nessa cidade faz o que bem entende, mas eu jamais estudaria numa escola que cobra a graduação. Ficou aqui as minhas 3 dicas e mais esse meu posicionamento particular. Eu espero que ajude você que está procurando uma escola de jiu-jitsu. Faça mais de uma aula experimental, procure uma boa escola e deixe o jiu-jitsu transformar a sua vida. O jiu-jitsu, ele realmente tem o poder de modificar positivamente a vida das pessoas, desde que ele seja ensinado de forma correta, dentro de um bom método e dentro de uma escola que respeite os objetivos do aluno.